Boa noite, aqui quem vos fala é Enéas Roncarati. Estamos mais uma vez aqui no Essential, hoje, dia 8 de julho de 2025, para abordarmos o tema necessário e essencial, intitulado Cidades Astrais, vírgula, Cidadelas Intraterrenas e Bases Estelares na Terra. Dois pontos. A queda dos véus. O que o véu faz, gente? O véu vela, o véu esconde, oculta. Existe uma série de livros de Dona Helena Petrovna Blavatsky, fundadora do movimento teosófico em Londres, na segunda metade do século XIX. Ela que psicografou diversos livros, né? Ela não escreveu, ela afirma que psicografou, os autores foram os mestres ascensos. Ela que psicografou, então, muito conhecimento que foi, então, transplantado para o mundo ocidental, para o ocultismo ocidental, a partir de fontes orientais, é bom que se diga isso, ela pôde nos brindar com uma série de informações e conhecimentos até então inovadores, novos, completamente originais para toda a humanidade, em termos de ideias, conceitos, como, por exemplo, o de que a morte não é o fim da vida, a vida consciente continua em outros patamares conscienciais ou da existência. Né? Conceitos como karma, conceitos como o próprio axioma que hoje é central na ufologia, em que a existência divina, a manifestação que somos nós, as criaturas do Criador, a manifestação divina na matéria, né, como um todo, seja matéria densa, seja matéria sutil, né, ela é caracterizada justamente pelo fato de que somos criaturas divinas, somos, portanto, feitos à imagem e semelhança do Pai, portanto, também somos eternos, ou seja, a ideia mais inovadora é a da eternidade da alma. E essa ideia é confirmada, por exemplo, pelas vertentes ufológicas de correntes filosóficas, religiosas, espirituais, como queiram chamar, a exemplo do espiritismo, que tem um braço ufológico já, que tem uma derivação ufológica já, não é de hoje, muito pelo contrário, já há algumas décadas, né? Os caminhos da ufologia mística, não da casuística, né? Imbricaram-se, misturaram-se com os caminhos do espiritismo kardecista brasileiro, por exemplo. Né? Não se analisa mais somente as obras de Kardec e companhia, né, do século XIX, né, da época, a segunda metade do século XIX, da implantação do espiritismo em França, né, depois transplantado para o Brasil. Hoje em dia existem muitos autores novos que estão efetivamente publicando livros há pouco tempo, e nesse contexto, Louise Castanhedo, nossa dona Luíse, é um desses autores, é uma dessas autoras, né? Ela que começou a publicar os livros dela há somente 2 anos atrás, já está no quarto livro, né? Os bastidores, a série Bastidores da Transição Planetária. Eu dizia que os véus escondem, que os véus ocultam, né? E a queda dos véus significa a revelação, e vivemos tempos apocalípticos, porque Apocalipse em grego, apocalipsis, significa, quer dizer, traduzido literalmente, revelação. Portanto, vivemos tempos de revelação, nós que somos da geração apocalíptica, como diz Dona Luíse. Mas isso não começou com ela. Temos aqui, hoje, para mostrar para vocês, nesse recente tão interessante quanto é o de hoje, de agora, temos aqui 3 vídeos, 3 relatos específicos, né, respectivamente, sobre cidades astrais, pelo Wagner Borges, pelo maior projeciologista do Brasil, que é o Wagner Borges, que num vídeo curto de cerca de 11 minutos nos fala do conceito das cidades astrais. Em seguida, temos um vídeo do professor Laércio Fonseca, que nos fala da origem das civilizações intraterrenas, das cidadelas intraterrenas, de mais ou menos cerca de 6 minutos também.
E, finalizando, teremos um vídeo também de cerca de 6, 7 minutos de Trigueirinho, né, falando sobre alguma coisa sobre o que acontece em bases estelares, né? Notem que tanto o subtema Cidades Astrais, quanto o subtema Cidadelas Intraterrenas, quanto o subtema Bases Estelares, né, contém o mesmo tipo de tratamento anterior que era histórico, né? Até recentemente, até não muito tempo atrás, até meados do século XXI, praticamente, né, houve a negação oficial, né, da vida em outros planetas, né, dos OVNIs, do aparecimento, apesar da documentação massiva, maciça mesmo, que existe hoje, principalmente no século XXI, do fenômeno OVNI no planeta Terra. Existe também uma literatura vasta sobre isso, da qual José Trigueirinho Neto, por exemplo, o popular Trigueirinho, falecido agora em 2018, há pouco tempo atrás, com 84 livros publicados, né? Trigueirinho nos fala, por exemplo, das civilizações intraterrenas. Mas temos também Wagner Borges, né? O maior projeciologista do Brasil, com cerca de uma dúzia de livros lá já publicados sobre a questão da projeciologia, é claro, mas sempre assambarcando outros tipos de assuntos, né, que nos interessam a fundo, como principalmente a continuação da vida após a morte em suas características mais detalhadas, como, por exemplo, o que são e como funcionam as cidades astrais. É sobre isso que ele vai falar nesse vídeo que a gente vai assistir. Finalmente, o professor Laércio Fonseca, físico, palestrante, escritor, também já com alguns livros publicados mais na área da física e espiritualidade. Ele nos fala também rapidamente nesse vídeo que vamos mostrar já já para vocês, de cerca de 6, 7 minutos, das origens das chamadas civilizações intraterrenas que ocupam, na realidade, principalmente o interior da Terra, não especificamente na matéria ou no plano físico ou material, mas sim no que é chamado de plano etérico, ou camada etérica, ou zona etérica, que na realidade é, é o subplano ou subcamada consciencial existencial mais sutil do plano material ou do plano físico. Notem que o plano físico tem 7 substratos, 7 subplanos, 7 camadas estruturantes, constituintes, e a sétima, né, da mais densa, né, que seria a primeira, até a sétima, que seria a mais sutil, a sétima é chamada justamente de éter, né, de camada etérica, né, de plano etérico. Daí vem o termo, por exemplo, duplo etérico, que é uma cópia exata do nosso corpo físico no plano etérico, né, com implicações no plano astral mais denso, né, que é o que vem a seguir. Depois do plano etérico vem o primeiro subplano do plano astral, que é o mais denso de todos, seguido pelo segundo, pelo terceiro e por aí vai, né, em graus de sutilização da matéria, em graus, repito, de sutilização da matéria. A matéria torna-se mais sutil, a matéria torna-se efetivamente mais complexa de ser compreendida, de ser entendida, de ser também se fazer com que esse conhecimento possa ter uma aplicação prática, principalmente no pós-morte. Boa noite, Júlio. Estamos aqui falando sobre a questão de determinados tipos de conhecimentos e informações que estão sendo desveladas aos poucos, porque essa é a situação, é aí que nós iríamos chegar. Então, vamos apresentar a vocês esses 3 vídeos. Boa noite, queridos, boa noite. Vamos apresentar a vocês esses 3 vídeos, né, que exemplificam com fidelidade uma abordagem que nos permita um conhecimento um pouco mais profundo e abrangente do que são cidades astrais, do que são cidadelas intraterrenas, do que são e do que fazem bases estelares, né? Notem que foi numa dessas bases estelares que nós aqui, que somos pesquisadores da transição planetária já há muito tempo, eu, no meu caso, faço isso há décadas, foi através de uma informação vinda de uma base estelar onde uma senhora estava se tratando de alguma patologia, de alguma doença, e ela entreouviu os seres estelares que a atendiam comentando
que o dia do apagão mundial seria um dia específico no futuro em que estaria havendo uma transição entre estações. O próximo par de dias em que vai haver a transição da estação de inverno para a primavera é o dia 22 para o dia 23 de setembro. Eu desconfio muito desse dia desde então. E note que essa informação nos veio de uma base estelar. O que são bases estelares? Para que elas servem? Né? A gente já está dando aqui no spoiler para vocês. Né? Bases estelares são lugares na Terra, principalmente nos planos mais sutilizados, né, da existência. Né? Isso quer dizer plano etérico para cima, em direção aos mais sutis, né? ou planos astrais mesmo, né? Que sejam os mais densos, mas são planos mais sutis do que o físico. Né? Note-se que a existência das civilizações mais evoluídas espiritualmente falando, né, as civilizações que vêm de outros sistemas estelares, que são as evoluídas espiritualmente, não só científico e tecnologicamente, do que a nossa, note-se que esse tipo de informação precisa se aliar a outro tipo de informação que nos diz assim: essas pessoas, né, pleiadianos, andromedanos, né, arcturianos, etc., não têm mais corpos físicos, não precisam mais da vida no plano material. Eles desenvolvem suas atividades, seus labores, seus trabalhos, né, suas civilizações em planos imateriais, em planos invisíveis aos nossos parcos cinco sentidos. São civilizações que se desenvolvem, portanto, do plano astral para cima. Tá? A ufologia mística se diferencia da casuística em função justamente desse tipo de informação. Na ufologia, ou seja, na ufologia mística, nós efetivamente consideramos a ótica espiritual na hora de estudarmos as civilizações extraterrestres, porque separamos o tipo de progresso ou desenvolvimento de natureza ética e moral, e, portanto, também de natureza espiritual, que acomete as civilizações mais avançadas, mais evoluídas. Portanto, a verdadeira evolução é a de natureza ética, moral e espiritual, que precisa, portanto, ser separada, isolada do outro avanço, bem menos importante, né, para Deus, por exemplo, porque primeiro é preciso haver madureza, sabedoria, é preciso que os melhores frutos da sabedoria, do bom senso, da prática, da experiência possam brotar, possam efetivamente entrar em cena para que os maiores desafios possam ser enfrentados, quaisquer que sejam. Portanto, se temos um ápice da transição planetária para enfrentarmos, né, é necessário que tenhamos, na condição de pessoas de segurança que somos, na condição de pessoas de transição que somos, missionários que somos, tanto faz o nome que você queira dar. Essas pessoas vão ter a função oculta ou não, que agora está se desvelando, de serem focos de luz, focos não tão ocultos mais, que vai haver uma certa escuridão temporária, mas vai haver, então, as pessoas de transição serão focos de luz, focos que emanam calma, que emanam tranquilidade, que emanam segurança, que emanam conforto, que emanam amor, que emanam luz, que rompe a escuridão e acalma as pessoas, serena as situações são asserenadas, são acalmadas, e as pessoas passam a perceber que existe um outro lado luminoso, né, do que era até então, para muitas, um pesadelo. Estou falando aqui do que vai acontecer em breve a partir do apagão mundial, que necessita ser mais conhecido. Bom, estou aqui nessa falação já há uns 15 minutos. Né? O que eu quero dizer com a queda dos véus, portanto, é o momento pelo qual estamos passando, em que o ápice da transição planetária, que se inicia com o evento terminal, que a gente chama de Operação Apagão Mundial, ou apagão eletromagnético, ou apagão tecnológico, porque vai afetar toda a rede elétrica, toda a rede de telecomunicações e internet. Vamos ficar sem internet e telecomunicações durante meses, mas a rede elétrica volta depois de 72 horas. Tá? É disso que se trata. Aí começa a chamada Grande Tribulação. 12 dias depois, vem os terremotos e maremotos, que vão criar algum nível de mortandade
relativamente massificada lá no hemisfério norte, é o que nós cremos, né? Mas vão haver, evidentemente, consequências também no Brasil, a ver quais serão, mas as notícias são boas, no sentido de que nossas orações têm conseguido mais suavização para o hemisfério sul, em especial para países como o Brasil, para que possamos cumprir aqui nossa função profética, nosso mistério profético, profetizado, por exemplo, no livro seminal, clássico do espiritismo brasileiro, né? Psicografado por Chico Xavier, prefaciado por Emmanuel, mentor de Chico Xavier, de autoria de Humberto de Campos, de título Brasil, dois pontos, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, porque o desafio vai ser justamente esse. O Brasil vai ter que ser, ao mesmo tempo, coração do mundo, aquele que vai salvar, aquele que vai distribuir alimentos, calçados, roupas, insumos diretos, insumos diversos, né, para a sustentação da vida, e ao mesmo tempo vai ser a pátria do Evangelho, que vai explicar pela fé raciocinada, vai explicar pela espiritualidade de tirocínio, pela espiritualidade aliada a uma certa racionalidade e lógica mínimas, né, que vão se congregar para explicar e justificar uma série de eventos que vão estar acontecendo. Isso vai asserenar os ânimos e corações, e isso vai ser especialmente e extremamente importante dentro lá do contexto, né, em que o Brasil vai conseguir dominar essas situações com mais facilidade, com mais rapidez, para justamente passar a ser o braço forte que ajuda e que determina, por exemplo, que se abram os braços do Brasil para a horda de migrantes que, porventura, possivelmente vai se gerar a partir desses eventos, como o segundo, que é chamado de Operação Despertamento Físico, e que, como eu já disse, compreende a série de terremotos e maremotos que vão afetar principalmente, cremos nós, o hemisfério norte do planeta, gerando essas migrações massivas em direção ao hemisfério sul, em especial ao Brasil. Portanto, o Brasil vai ter essa função, sim, de acolher, de abrigar, né, as grandes migrações massivas oriundas desses eventos terminais, assim como vai ter a função de caritativamente oferecer alimentos, insumos diversos, mantimentos, remédios, etc., para o resto do mundo, né? para justamente obter-se a mitigação, a redução de danos, né? O salvamento de vidas das nações mais afetadas pelos chamados eventos terminais negativos. Note que existem 7 eventos terminais, dos quais 2 são negativos, e os outros 5 eventos terminais são de natureza extremamente positiva, como, por exemplo, a volta do Cristo, a grande descida e a subida do plano material mais para junto do plano astral. Nós vamos aqui ficar mais perto da esfera de artes, ciências e conhecimento, e isso serão pontos de inflexão definitiva que vão marcar a entrada do planeta Terra na sua fase de regeneração, pois é disso que se trata também. Gente, vamos lá. Já falei bastante, falei durante 20 minutos, agradeço a paciência de todos. Vou pedir à nossa produção, então, que coloque o primeiro vídeo, aquele do maior projeciologista do Brasil, Wagner Borges, que nos fala do impacto do livro Nosso Lar na década de 40 do século passado, livro de autoria do Chico Xavier, né? Em que eles descrevem, né, uma colônia espiritual pela primeira vez, né, na história do espiritismo kardecista, né, pelo menos do brasileiro. Ok? Vamos lá, produção, por gentileza? Yep. So let me get this straight. You're telling me I don't have to spend countless hours consolidating our company's financial
estranhou, porque era uma década de 1940, com o espírito André Luiz, através do Chico Xavier, toda aquela série de livros falando da vida após a morte, comunidades extrafísicas, vamos dizer assim, né? E muita gente estranhou, porque eram descrições de ambientes extrafísicos que lembravam as estruturas daqui, porém plasmados em outro plano, o que é natural. O plano extrafísico é composto de vários subníveis. Se a gente pegar níveis energeticamente mais condensados, extrafísicos, vamos dizer, entre aspas, mais próximos da condensação da Terra, você vai ter ambientes bem pesados e escuros, que naturalmente ganharam nomes ao longo da história. Plano astral inferior, plano espiritual atrasado. Os gregos falavam do Hades, os mundos inferiores. Os judeus falavam de Gehenna, o lugar de trevas e ranger de dentes. Os hindus chamavam de cama louca, o lugar cheio de desejos pesados. Cama é desejo, louca é lugar. E finalmente no Brasil o André Luiz, o espírito, na série Nosso Lar, chamou de umbral. Se vocês pegarem o dicionário e olhar a palavra umbral, qual é a tradução? Divisória, limite, limiar, barreira, significando que entre o plano denso da matéria, que é a energia condensada, e o plano mais sutil, existem camadas intermediárias bem densas, onde alguém que desencarna com o corpo espiritual mais condensado fica retido energeticamente nessa espécie de malha energética, não consegue ascender para um plano sutil, porque o corpo espiritual dela está todo cheio de coisa pesada, porque durante a vida a atitude era ruim, pensamento maldoso, atitude que prejudicava o meio e o próximo, tudo isso está registrado energeticamente e a pessoa fica estacionada, gravitando num plano mais condensado. Se a gente avançar para um plano, vamos dizer, mais acima, entre aspas, porque nada é em cima ou embaixo, a gente chega nas primeiras comunidades extrafísicas ou cidades astrais que lembram ambientes humanos, prédios, janelas, porta, veículos, mas num nível extrafísico plasmado, onde vários espíritos estão se adaptando novamente à noção de uma vida livre, sem o corpo, extrafísica. Então são ambientes ainda humanos plasmados no plano espiritual. Mais além, vamos chamar um plano extrafísico médio, você vai encontrar estruturas energéticas já mais sutilizadas. Por exemplo, num nível de uma comunidade extrafísica, você vai ver um espírito, você fala, é homem ou mulher, mantém a característica. Mas se você vai num astral médio, você olha, você vê um corpo energético translúcido. Você fala, parece um homem ou uma mulher, mas é mais espírito, é mais translúcido. Se você vai num nível mais elevado, um subplano extrafísico mais avançado, os espíritos têm forma de corpo energético, humanoide, mas como energia. Vai no ambiente, já na borda do plano mental, os espíritos são formas de esferas de energia. E aí você já não vai ver cidade astral nenhuma, e sim o plano espiritual dentro de uma energia. E num plano mental mais além, sem o corpo espiritual, que é chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, tanto faz. Seria a mente sem o corpo espiritual, sem o perispírito, a mente pura, num plano mental, não tem forma, não tem espaço, não tem tempo, quanto mais formação de prédio ou janela. Então, o plano espiritual, ele é feito desde ambientes densos, que refletem aqui, até ambientes sutis que nada tem a ver com o plano denso, refletir no plano espiritual mais elevado. Então, quando o Chico Xavier recebeu as mensagens do André Luiz, que falava de comunidades extrafísicas mais próximas, lembrando que o André Luiz era médico, mas era alcoólatra e tinha vários problemas emocionais com ele mesmo, ele estacionou num ambiente denso que ele chamou de umbral. Lá ele foi resgatado posteriormente para um ambiente extrafísico, uma comunidade que ele chamou de Nosso Lar. Então, Nosso Lar, claramente, o astral inferior é como se fosse o porão, quer dizer, você teria um ambiente imediatamente acima do umbral, uma cidade extrafísica, com formato humanoide, e não aquelas estruturas mais elevadas que não têm forma. Então, outrora, quando se falava do plano extrafísico, por exemplo, lá no século XIX, Allan Kardec, depois Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, os autores clássicos, né? Alexander
Nikolaev Aksakov e tantos outros, quando falavam do plano espiritual, falavam daquilo como conceito de algo mais espiritual e energético. Não havia descrições dessas comunidades. Não era a época para descrever isso. Era o século XIX. E o trabalho desses gigantes da parte espiritual que eu citei, muito legal de criar uma abertura e trazer essas ideias para o mundo o mundo dos homens ainda no século XIX. Já no século XX, as condições já eram outras. E aí o plano espiritual começa a passar mensagem falando dessas comunidades, dessas cidades extrafísicas. E aí alguém fala, foi o Chico Xavier o primeiro? De jeito nenhum. Então eu quero citar aqui, antes de mostrar o trecho da Bíblia sobre cidade astral, outros autores para vocês pesquisarem. Existem relatos do reverendo Stanton Moses na Inglaterra do século XIX. Tá? O Stanton Moses, inclusive, é o fundador do Psychic College Spiritual de Londres, onde eu vou estar em junho, fazendo uma palestra. E ele já tinha descrições do plano espiritual que já narravam algumas estruturas. Depois a gente tem também nos Estados Unidos, por volta de 1849, 1850, 52. E Allan Kardec é 1857, Livro dos Espíritos, na França. Então, um pouquinho antes, contemporâneo, mas um pouquinho antes, Andrew Jackson Davis, que foi um grande clarividente americano, também já falava de comunidades no plano extrafísico. O reverendo Dale Owen também falava nessas estruturas. E tem um livro muito legal que vocês podem pegar, chamado A Vida nos Mundos Invisíveis, do Anthony Borgia, da editora Pensamento. Recentemente eu citei esse livro aqui. Peguem também o livro Testemunho de Luz, da Ellen Graves, uma médium inglesa, também muito legal. O livro do Anthony Borgia, também na Inglaterra. Por que eu estou dando referência de fora? Porque o Chico Xavier aqui no Brasil é a referência e o nosso lar. Então, muita gente que não acredita naquilo fica atacando, esquecendo que tem outros médios que antes já falavam também nisso. Por isso eu gosto da visão de conjunto. E outra coisa, e as outras áreas que não são a área espírita, como a teosofia, o ocultismo e outras áreas que têm descrições do plano extrafísico? Deem uma olhadinha no livro A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, no contexto teosófico. Observe as obras do Charles Webster Leadbeater, o livro O que há além da morte, né? E o lado oculto das coisas, descrições também de ambientes no contexto teosófico. Pegue o livro Reencarnação do Papy, dentro da ordem martinista na França, finalzinho do século XIX, na virada para o século XX. Também tem um depoimento de uma presença espiritual contando como é que é o lugar de onde ela veio. Então, todas essas referências que eu estou dando geral, fora da série Nosso Lar, para você ter visão de conjunto, tirar sua própria conclusão. Porque alguns autores ficam muito presos no autor ou outro e acham que a verdade do eterno inteiro está dentro daquele autor. E, recentemente, muita gente vem atacando a obra do Chico Xavier, e eu não estou dizendo que é perfeita, porque não tem nada perfeito, mas atacando a ideia de cidades astrais que Allan Kardec e outros não teriam falado. Não falaram porque não era... Allan Kardec não falava de chakra, então chakras não existem, né? Allan Kardec não falava de um monte de coisa porque não deu tempo, e ele já fez muita coisa, ele era genial. E o Livro dos Espíritos, eu sou fã, acho um livraço maravilhoso, mas ele não tem tudo, nada tem tudo. E existem outras abordagens que vão revelar coisas mais para frente, de acordo com o próprio entendimento dos homens da Terra a quem se destinam as mensagens. Mas existem várias descrições de comunidades extrafísicas. E outra, a literatura de projeção astral de saída do corpo está assim de relatos de pessoas que saem do corpo que não são espíritas, não são nada e que estão vendo a realidade extrafísica. Então, por favor, procure informação geral, não fica preso só numa abordagem, que isso é uma armadilha, você vai ficar trancado ali e achar que o universo inteiro é explicável só por ali. E não é assim, tá? Então, pasmem agora. A primeira descrição de cidade astral, Euri, está na Bíblia. 2000 anos atrás. Gente, eu adoro mostrar esse trecho, porque a galera que vai pensar que o Chico Xavier e o André Luiz inventaram, olha lá o João na Bíblia. Ó, Apocalipse de João, capítulo 21, marquem bem aí, pessoal, versículo 10. Olha só. E me transportou em espírito, ou seja, o corpo humano não estava, até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Euri, ele é levado
no alto da montanha, em espírito, ele está fora do corpo, e lá o ser que levou ele mostra Jerusalém, a Jerusalém que descia de Deus, do céu para a terra. Não era uma cidade que subia da terra para o céu, era uma que descia do céu sobre a terra. Era uma Jerusalém em cima da Jerusalém material, uma cidade astral. E ele descreve nos outros versículos, e no versículo 23, olha o que ele fala, Euri. Essa cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Ah, você está de sacanagem, uma descrição de uma cidade extrafísica sobre a outra, e não tem nada a ver com André Luiz, Chico Xavier, 2000 anos atrás, e agora? Dorme com esse barulho. Eu vi gente também falando, esse negócio de nosso lá é coisa do diabo. O caramba, a Bíblia está aqui mostrando. Então João estava com o diabo também, está descrevendo uma cidade astral. É importante pontuar isso para vocês, nada contra a religião de ninguém, eu estou referendando as saídas do corpo, utilizando trechos da Bíblia, como posso usar trechos de outras culturas e livros, para poder explicar a saída do corpo num outro contexto, não para ficar falando de qual religião o outro segue, ou qual está certo ou errada. Meu interesse não é esse. Meu interesse é que você, interessado em saídas do corpo, entenda. A Bíblia tem relatos projetivos. Ponto. E aí, pessoal, gostaram? Espero que tenham gostado. Esse vídeo é extremamente revelador. Vocês devem ter percebido a quantidade vasta, grande, de referências bibliográficas faladas de cabeça lá pelo Wagner Borges, que é um grande estudioso, um grande erudito das ciências esotéricas aqui no Brasil. Então, deu para perceber, por exemplo, que desde o Apocalipse bíblico de João Evangelista, em que há a descrição da Jerusalém celeste que se sobrepõe à Jerusalém material, note-se que a manifestação criativa, a manifestação que materializa, que concretiza, ela vem de cima para baixo. Os arquétipos ou padrões de estruturação e conservação de energia vêm de cima para baixo. Isso quer dizer que primeiro construiu-se a Jerusalém invisível, a Jerusalém citada no Apocalipse de João Evangelista, a Jerusalém astral, a Jerusalém do céu, como é dito lá no conceito bíblico, para depois fixar residência na matéria, sua contraparte material, portanto, que é antiquíssima. Jerusalém é uma das cidades mais antigas do mundo, tem milhares de anos, e efetivamente... Pois é, obrigado, Júlio. E efetivamente temos aí a descrição que eu estou provendo para vocês de um processo milenar, em que a manifestação de cidades aqui na matéria, aí que eu queria chegar, se dá através de um processo vindo do mais sutil para o mais denso, portanto, de cima para baixo. Isso envolve também aspectos temporais longos, da escala aí dos milhares, quiçá milhões de anos. Isso quer dizer que o conceito de cidade não surgiu aqui na matéria, na realidade ele vem lá dos estratos mais sutis da existência, de planos dimensionais ou conscienciais superiores, do plano etérico para cima. O plano etérico, portanto, é onde está localizada, por exemplo, o assunto do nosso próximo vídeo, que são as civilizações intraterrenas, E aí que as cidades não foram inventadas, vale a pena repetir aqui na matéria, elas vêm de outras dimensões, são conceitos, ideias, definições, práticas, culturas que não são na matéria, nós apenas as reproduzimos aqui no plano físico ou material. E isso precisa ser notado, precisa ser refletido em maior profundidade. Oferecendo um outro tipo de aspecto sobre o tema correlato, que é justamente o das cidadelas intraterrenas, vamos oferecer agora para vocês um breve vídeo aí do pessoal lá, Écio Fonseca, acho que de 6 minutos, se não me engano, em que ele busca explicar o movimento, a dinâmica populacional entre os planos dimensionais aqui na Terra, no tocante à civilização atlantiana, que é
a civilização que precede, a grande civilização que precede a atual civilização ariana, que, por exemplo, no conceito da teosofia de Madame Blavatsky e Olcott, dentre outros, é a quinta civilização que o planeta dá a manifestar-se, né? Vão haver mais duas outras manifestações de raças ou civilizações, a sexta e a sétima, e passaremos, então, a partir daí para o outro ciclo que não nos compete comentar aqui agora, mas o que vale a pena salientar é que as cidades astrais, portanto, concluindo meu pensamento, são um invento, uma concepção, uma criação de outras dimensões que foi adaptada de várias maneiras, bem ou mal, aqui nos estratos mais densos e concretos da manifestação da vida de Deus na matéria. Ok? Vou pedir à minha produção, a nossa querida produção, que coloque lá o segundo vídeo, após o que nós vamos comentá-lo rapidamente também. Notem que o professor Laércio vai fazer uma espécie de quadro histórico descritivo dessa dinâmica, né, do aparecimento e queda das civilizações e o que isso tem a ver com os intraterrenos, por exemplo. Dando spoiler do que vocês vão ver, os intraterrenos já tiveram civilização na superfície, cumpriram suas missões, cumpriram seus ciclos e se viram moralmente obrigados a se refugiar, por vezes, na matéria, no subterrâneo da Terra. Tá? Quem trata disso com mais profundidade também é o Trigueirinho, mas escolhemos o professor Laércio, né, também para explicar sobre isso, para pontuar que não existe só o Trigueirinho para falar de civilização intraterrena. Normalmente se liga muito, se conecta muito a várias das 84 obras literárias, né, livros do Trigueirinho, com as chamadas civilizações intraterrenas, também chamadas de cidadelas intraterrenas. Mas preferimos um vídeo do Laércio, como eu dizia, para justamente pontuar que é um tipo de conhecimento que também é disseminado por outras fontes, a exemplo do professor Laércio, com esse excelente vídeo de 6, 7 minutos. Vamos a ele então, produção querida, por favor. Olá pessoal, muito boa tarde, muita luz a todos. A pergunta de hoje é, professor, quem são os intraterrenos? De onde surgiu isso? Bom, é muito importante a gente entender que a gente não vai compreender a história oculta de nosso planeta. Nosso planeta tem uma história oculta fantástica, que ninguém sabe. É raro as pessoas que têm acesso ao chamado ocultismo. Uma das questões mais ocultas de nosso planeta é a vida espiritual de cada um de nós. É a natureza do que acontece após a morte, né? Então, a partir desse momento, nós temos uma história bastante oculta da civilização humana nesse sistema, nesse orbe. Bom, os projetos planetários aqui instalados, né? Os projetos planetários aqui instalados em nosso planeta, eles têm a seguinte fase. Tem a fase pré-projeto, tem a fase inicial do grande projeto e tem a fase final do projeto. E tem a transição de um projeto kármico para a Era da Luz. Ok? Muito bem. Então, um dos primeiros projetos humanos aqui na Terra vai acontecer na chamada civilização Atlante. Tá? Cerca de 20 mil anos antes de Cristo, tá? Iniciou-se um primeiro projeto da ordem humana aqui na Terra. Então, durante 5 mil anos, iniciou-se a chegada de espíritos na Idade da Pedra, Atlante. Passado esse período de 5 mil anos de experimentação, de preparação dos corpos biológicos e tudo mais, aí o plano superior fez uma transmigração estelar de um sistema capelino, a primeira transmigração estelar para o projeto Terra. Isso, comparado em termos de época, significa
há 3.000 anos antes de Cristo. Mas isso era lá atrás, 15.000 anos antes de Cristo. Ok? Então inicia-se uma civilização há 15.000 anos antes de Cristo, que é chamada civilização Atlante. E depois começam a chegar espíritos oriundos de várias partes da galáxia, não só de Capela. E esse projeto ele vai andando. E muito parecido com o nosso projeto, um projeto kármico, tá? Muito parecido. Quando o projeto kármico ele atinge praticamente 4.500 anos de idade, ele vai entrar num processo de final de ciclo. Então você vê, ele vai ficar, tem 5.000 anos de preparação. Depois mais quase que 5.000 anos dentro do projeto kármico, que nada acontece, tudo é igual, não tem tecnologia, não tem nada. Aí quando chega nos 4.500 anos de projeto, vai iniciar uma fase que é a preparação do final do ciclo planetário. E aí então começa a vir uma abertura fantástica dada pelo alto para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na superfície. Muito parecido conosco, né? E a Atlântida atingiu um estado, antes da grande guerra, antes da grande destruição, do final do ciclo planetário, um grau científico e tecnológico invejável. Mas eles foram para a autodestruição, para a guerra. Então, após o cataclisma Atlante, entra a Era da Luz. Então, a Era da Luz é o último estágio na matéria dos espíritos que ainda estão vivendo, né, uma transição entre experiências kármicas e Era da Luz. Após mais ou menos uns 1.500 anos, né, que isso vai dar praticamente uns 8.500 a.C., o projeto de superfície na Era da Luz termina. E a Terra é preparada, tem que ser preparada para iniciar um novo projeto planetário, novamente na Era das Trevas, na Era Kármica. Então toda a superfície do planeta precisa ser limpa de todo vestígio de tecnologia avançada. Tá ok? Porque não pode misturar as duas coisas. Então, terminado este ciclo, vai iniciar o projeto kármico. E a origem dos mundos intraterrenos é que houve um conclave estelar que eles resolveram pegar toda a ciência e tecnologia da Era da Luz, depois de 1.500 anos após o afundamento da Atlântida, e preservar ela no nosso planeta ainda. Então, a Era da Luz é como se ela continuasse, mas em mundos intraterrenos, construído em cavernas, de alta tecnologia, em locais onde o homem primitivo não teria acesso. Então, a Antártida foi o lugar escolhido para implantar o seu centro operacional. Tá? No Brasil, também, no Planalto Central, nas montanhas dos Andes, e na Europa, nos Himalaias. Então, regiões bem inacessíveis. E se implantou, então, um projeto, né, de civilizações, continuar o projeto material e bases intraterrenas instaladas para continuar um projeto evolutivo, enquanto, paralelamente, iria acontecer um projeto primitivo na Era Kármica na superfície da Terra. Essa é a origem dos mundos intraterrenos aqui. Tá ok? É isso. Namastê. Pessoal, vídeo mais é Lalaflix. Né? Para quem não conhece esse nosso trabalho, esse nosso projeto novo aí na internet, você poderá acessar mais de Pois é, gente. Vocês devem ter visto, então, que conforme o professor Laércio bem pontua, bem indica, né, existe uma troca de cenário que é necessária para que se alternem aqui na superfície da Terra projetos evolutivos de natureza kármica, que são os mais atrasados,
que é isso que a gente está vivenciando agora, que está chegando a um fim cíclico, né, porque eles acontecem em ciclos, que se alternam com projetos evolutivos superiores, né, em que não existe, em que o aspecto kármico não existe ou está muito mitigado, no mínimo, e que também se desenvolve na superfície da Terra, né? Notem que a Atlântida da Era da Luz, né, existiu, foi o ápice, foi o apogeu de um processo evolutivo superior, mas existe esse nível de polarização, de alternância entre bem e mal, entre luz e trevas, né, que precisa ser compreendido mais profundamente. Não é o nosso objetivo aqui hoje, o objetivo é o de, por exemplo, correlacionar a existência de cidades astrais, também no caso agora de cidadelas intraterrenas, com a dinâmica operacional da troca de cenários evolutivos. É preciso, por exemplo, foi preciso, no caso, por exemplo, que as civilizações da Era da Luz que se desenvolveram na superfície, né, foi preciso que os seus equipamentos, registros e determinados tipos de materiais de natureza científica e tecnológica, principalmente, pudessem ser preservados no plano material. Isso só foi possível ser feito em lugares extremamente inóspitos e remotos, como é o caso lá da Antártida, né, onde é enterrado lá dentro do gelo, provavelmente, muito lá abaixo, no subterrâneo da Antártica, existem bases estelares, além de outros tipos de estruturas, né, que efetivamente são muito antigas, têm milhares de anos, né, têm, quiçá, milhões de anos em alguns casos, né, são civilizações que têm seus bunkers sobrepostos uns aos outros ou ao lado uns dos outros, não se sabe. A Antártida é vasta, né, em termos de território, pode muito bem abrigar bunkers científico-tecnológicos, por assim dizer, de civilizações antigas que atingiram seu apogeu em termos de ciência e tecnologia também, mas não somente, né? Houve a necessidade, como eu dizia, de se preservar a cultura e os conhecimentos, e os descobrimentos, as revelações de natureza científica e tecnológica, porque esse tipo de conhecimento não deve ser descartado, não deve ser destruído, ele deve ser acumulado de forma que possa beneficiar os viventes, pois é disso que se trata também, né? Então, o que se disse ali, o que o Laércio disse para nós através desse vídeo muito esclarecedor, que a civilização que obteve um alto grau de adiantamento espiritual precisou mover seus tesouros científicos e tecnológicos para áreas inóspitas, né? E fora do alcance, completamente, ainda fora do alcance, completamente fora do alcance da civilização material ou das civilizações que se sucederam depois que houve esse ocultamento, esse velamento, né? esse vou colocar no esconderijo, né? Esse entesouramento, portanto, né? De equipamentos, livros, registros, né? De toda uma série de materiais que, caindo nas mãos erradas, poderia criar uma ciência e tecnologia a serviço do mal, por exemplo. Tá? Vamos passar aqui agora ao último vídeo. Vou pedir à nossa produção que passe o último vídeo, que na realidade é um áudio com imagens sobrepostas do nosso amigo José Trigueirinho Neto. Preferimos que ele, que é o grande especialista em cidadelas intraterrenas, dessa vez falasse numa outra sua especialidade, que são as bases estelares. E Trigueirinho fala, por exemplo, de Niscalcat. Existe um livro da lavra de José Trigueirinho Neto chamado Niscalcat, com K, que é o nome de uma base estelar localizada na região térica da Sibéria, lá para os lados do hemisfério norte do planeta, região gelada, inóspita, etc. Né? E é uma base estelar, é uma base operada por consciências extraterrenas. Né? É disso que o Trigueirinho vai falar, dentre outras coisas, nesse vídeo que vamos apreciar agora. Vamos lá então, produção, por gentileza?
sutis, esses nossos corpos internos, este corpo mental, ou este corpo emocional e etérico, são através destes corpos que chega na nossa consciência física o conhecimento daquelas bases de operação, daqueles trabalhos. Então, se nós temos conhecimento de uma base como Niskalkati, para se tomar conhecimento desta base, para se ter uma aproximação com a energia desta base e, portanto, para servir de apoio a essas tarefas aqui no plano físico, nós necessitamos destes veículos sutis, desses corpos sutis, disciplinados e purificados, que não estejam muito densos, porque senão nós não podemos perceber estas coisas, então não podemos agir aqui ou colaborar aqui com o trabalho destas bases ou destas entidades. E se nós não temos um contato interno, ou se não há possibilidade destas bases, ou destas hierarquias, ou desses movimentos de recuperação da Terra, se não há possibilidade disto se comunicar com o nosso consciente, nós corremos o risco de ficar tendo uma série de atividades e que nem sempre estão compatíveis ou estão harmonizadas com essas tarefas de recuperação da Terra. Essas bases, elas estão formando e elas estão preparando seres para esses trabalhos internos, para esses trabalhos sutis, para estas tarefas mais evolutivas. Estão preparando estes seres em vários pontos do planeta. Não há um local específico para esses seres serem trabalhados. Claro que se há um grupo reunido com esta consciência, então ali há a possibilidade de haver um preparo mais amplo, um preparo mais extenso, um preparo mais efetivo. Mas isto, dada a dificuldade que existe no planeta Terra, na superfície do planeta Terra, de se formar grupos ordenados, pacíficos, harmoniosos, porque é uma humanidade de quarto raio, é uma humanidade que vai pelos fogos de fricção. Então, não é muito simples você formar um grupo para isto na superfície da Terra. Então, este preparo, esta formação, é dada individualmente, em qualquer ponto do planeta. Isto, a formação desses corpos sutis, a formação do corpo mental, a formação do corpo astral do indivíduo, a formação da consciência física do indivíduo, isto se dá individualmente em qualquer ponto do planeta. Agora, a formação da mônada ou a formação da alma para essas colaborações ou para essas coisas, então isto já se dá num plano mais elevado, isto se dá num plano mais interno, e isto também acontece independentemente da formação que nós temos aqui. Porque na superfície da Terra, na vida externa, não há muitos recursos para haver uma formação externa, para haver uma formação intelectual, uma formação mental. Há alguns livros escritos sobre isto, mas mesmo quando esses livros foram publicados ou quando esses livros foram manifestados, como aquela série de livros da Agni Yoga, por exemplo, e outros, sabia-se desde o princípio que isto era para poucas pessoas e que esta é uma parte da formação que aqui na vida de superfície é restrita mesmo a poucos indivíduos. Mas o preparo interno, a formação interna, isto é muito mais amplo e isto inclui um número maior de pessoas. E nessa formação interna,
acontece também hoje esta formação de seres para serem canais de comunicação, de seres para serem transmissores de energias, de comunicações e até de instruções, que são estes grupos de espelhos que estão descritos naquele livro História Escrita nos Espelhos, e que também é outro tipo de grupo muito raro e muito difícil de se organizar aqui na superfície, por causa de certas atividades externas que as pessoas mantêm e que não são compatíveis com certos treinamentos e que não são compatíveis com uma certa pureza de energia nos corpos que é necessária para se estar com os corpos participando desses trabalhos de comunicação. Tanto isto existe no plano interno e tanto isto acontece no plano interno, ou está começando no plano interno com mais intensidade, que nós publicamos folhetos, publicamos livros, tudo sobre isto, porque qualquer pessoa pode ler sobre isto e já começar a reconhecer as próprias conexões, começar a reconhecer a própria vida interior, reconhecer o próprio processo interior. E aí, pessoal, o que acharam desse último vídeo? Na verdade, um áudio com imagens sobrepostas lá do nosso querido Trigueirinho. O Trigueirinho tem um cabedal de arquivos digitais imensos. A obra digital dele, em termos de áudios, vídeos, né, das chamadas partilhas que ele fez ao longo de décadas, das décadas de atividade dele, isso, na realidade, se constitui num acervo digital imenso que é gerenciado pela editora Irdim. Irdim é o idioma galáctico, que a maioria das consciências alienígenas que moram nesse canto do universo junto conosco fala. Então, em homenagem à língua falada pelos seres estelares elevados, que é o Irdim, né, batizou-se a editora do Trigueirinho dos conteúdos gerados a partir de José Trigueirinho Neto, de editora Irdim. É só você ir lá direto na Irdim que eles te dão, né? Não precisa comprar tudo, você recebe vastas amostras, né? Como esses vídeos, né? Que são recortes de palestras que duram 2, 3, 4 horas, né? Os caras botam uma meia hora lá e meia hora de explicação de Trigueirinho, como vocês viram nesse vídeo curto aí de 6, 7 minutos. Ele coloca uma quantidade absurdamente rica, grande, alta, de informações relevantes sobre os mais diversos assuntos de natureza espiritual. Fala também da questão das bases estelares, o que é desenvolvido lá, etc., né? Nos deixa entrever um quadro de cooperação mais intensa entre os homens mais avançados dentre nós aqui no plano material, com melhores perspectivas de ação material, robustecidas por pilares espirituais que são necessários, natureza ético, moral também, principalmente, que os melhores nesses aspectos aqui no plano material acabam servindo ao alto com A maiúsculo. Ou seja, o Trigueirinho falava da constituição de grupos cada vez mais raros que pudessem lidar com a transmutação de energias, com o trabalho energético, que pudessem ser espelhos, né? Espelho, para quem não sabe, é um termo da nomenclatura do Trigueirinho que significa que um elemento biológico, uma entidade biológica que é o ser humano, um indivíduo só, pode ser o espelho de comunicações intergalácticas, ou seja, pode ser recrutado para servir como meio ou intermediário entre a Terra, esse cantinho aqui do cosmo, e o resto da galáxia conhecida, né? É o sistema de comunicação galáctico que utiliza consciências humanas também como intermediadoras do processo de comunicação.
É isso que significa ser espelho. Mas é preciso um longo tipo de preparo, um tipo de pessoa com um tipo de perfil bastante raro hoje em dia, talvez, na medida em que é necessário disciplina, organização, né, consciência e querer servir. O serviço tem uma peculiaridade, né? E com essa informação já vou terminando o nosso encontro de hoje, que é a seguinte: o serviço precisa ser almejado, precisa ser querido, precisa ser desejado. É preciso desejar-se servir. É preciso haver o desejo pelo serviço. É preciso haver a aspiração ao serviço. É preciso que o serviço seja alguma coisa anelada, né, desejada, querida, ambicionada, como objetivo central, última meta, né, a ser alcançada, ou seja, estar a serviço deve ser algo que precisa, portanto, ser muito mais valorizado do que o é hoje em dia, como todo mundo sabe, tá? Falamos aqui de serviço, no final das contas, porque tudo se conecta também ao servir, e o serviço é uma das práticas mais contundentes, mais resilientes no tempo, mais efetivas, eficientes, mais fortes, né? E contextualizadamente, né? Mais concretamente exitosas, né? Que existem no sentido de você poder alcançar, por exemplo, ao mesmo tempo, a iluminação e a expansão consciencial e poder ter acesso a outros tipos de vida por mérito próprio, mas, repito, por mérito de natureza ética e moral, principalmente, né? O que é o substrato, digamos assim, mental, o substrato que está por debaixo, né, do desenvolvimento espiritual per si. Ok, gente? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção de vocês todos, tá? Desejo a todos uma boa noite. Congrego a todos aí que estiveram presentes, que revejam esse vídeo. Ele é cheio de informações extremamente relevantes para a nossa atualidade de quase ápice da transição planetária, como também para lidar com as questões mais rotineiras das nossas vidas físicas e do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Muito obrigado a vocês todos, tá? Até o próximo Essential. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus. Sejam felizes.